Muito bem-vindos à Capital Talks, um podcast da Meu Capital. Hoje temos connosco um convidado ilustre, uma referência para mim, um dos melhores empreendedores, com certeza, em Portugal, o Bruno Mota, da Bold, criou a Bold, atualmente Bold by Devoteam, porque a empresa foi adquirida em 2018 por uma multinacional francesa cotada em bolsa, portanto, não é para todos. E muito bem-vindo, Bruno. Obrigado. Obrigado pelo convite. Vai ser um gosto trabalhar esta conversa contigo e espero que possamos dar muitos insights ali para casa. Só assim para arrancarmos, para quem nos vê, tu começaste uma empresa que atualmente tem cerca de 850 colaboradores. 850. Isto eu acho que eu, no meu auge da For All Phones, era um grande empreendedor. Lá em Orem, quando eu chegava a Orem, as pessoas olhavam para mim, o José que tem 100 colaboradores, isto era um magnata. Mas o Bruno tem 850, pá, em Portugal. Pá, isto é extraordinário. Sim, e foi um caminho bastante longo até aqui, que obviamente um caminho que me orgulha imenso. É muito curioso, portanto, quando comecei a empresa era eu e o meu sócio, que entretanto já saiu da empresa, mas houve histórias muito engraçadas deste crescimento e hoje quando olhamos para trás é brutal. De facto é um enorme orgulho. Claro, para chegar aqui precisámos de uma equipa espetacular, uma equipa, muitos deles ainda hoje estão connosco, e portanto é de facto um grande caminho. Bruno, tu és engenheiro, portanto, engenharia informática e de computadores, e eu acho que é muito giro esta nossa conversa contigo, porque tu sais da universidade e começas um trajeto, digamos, habitual, não é? Vais para uma empresa, também da área da informática, começas a trabalhar lá, aprendes, desaprendes, gostas, não gostas, e depois é que tu dizes... eu se calhar conseguia criar algo um bocadinho melhor. Conta-nos como é que foi sair da universidade, ir trabalhar para uma empresa normal e depois dizeres, vou sair, vou montar a minha. Então, olha, como é que isso tudo aconteceu? Na altura eu estava a estudar no ISEL e recebi um convite, ainda estava a estudar, recebi um convite de um amigo meu, de um colega, para ir trabalhar numa empresa, não interessa agora, mas numa empresa bastante conhecida da nossa praça. Era o cliente final. E como consultor informático, eu estava a estudar engenharia informática, portanto era aquilo que eu queria fazer. E de facto ingressei nesse trabalho, estive lá cerca de um ano e pouco. E em determinada altura comecei a perceber que, embora o meu trabalho esteja muito ligado à consultoria e a maioria dos colaboradores da Bold são consultores, é importante perceber qual é que é a nossa vocação. E eu percebi que a minha vocação não era para aquilo, ou seja, que eu não era um bom consultor informático, e nem sequer gostava assim tanto daquilo que estava a fazer. Eu sou mais um people person, portanto, entretanto percebi que teria que encontrar dentro do IT alguma função na qual eu pudesse trabalhar com pessoas, falar com pessoas no meu dia-a-dia. E, portanto, na altura procurei oportunidades, né, dentro dessa vertente e pronto, e depois acabou por surgir a oportunidade de ser business manager, no fundo uma função de sales nesta área de IT, e que depois, obviamente, depois saí dessa empresa, fui para outra empresa e foi aí que depois levou à criação da Bold, e certamente me vais perguntar mais à frente o que é que motivou isso, mas foi, pronto, depois de seguida surgiu a criação da Bold, e chegámos até onde estamos hoje. E o que é uma people person? Porque isto é muito comum nos empreendedores, não é? Quem gosta de criar empresas normalmente é uma people person, porque nós sabemos que grande parte do trabalho é realmente rodear-nos de gente boa que queira realmente levar o barco para a frente. Agora disseste tudo, gente boa. Nós temos não é uma regra, mas é quase uma regra na Bold, que contratamos essencialmente pessoas que sejam boa gente. Portanto, isso para nós é crítico,
porque são as pessoas com quem trabalhamos no dia-a-dia e tu gostas de trabalhar com pessoas com quem te identificas, com bons princípios e bons valores. Uma people person, não sei, mas olha, já dos tempos do secundário, eu recordo-me que no secundário já sabes como é que é, existem sempre grupinhos, não é? E a verdade é que eu dava-me bem com todos os grupinhos e às vezes ouvia malta a falar de um lado e do outro, pá, e tal, e o Zé, o Manel, a Joana, não interessa, não gosto e tal. Eu estava sempre mais neutro, era quase mais diplomático. Davas-te bem com todos, sabias-te encaixar. Obviamente tinha as pessoas que eu gostava mais, mas sempre me dei bem com todos e pronto, sempre fui uma pessoa assim. E eu acho que nos negócios é um bocado isto, que é um bocado o mindset e atitude. Nós sabemos que há muitas coisas no nosso dia-a-dia que não correm tão bem quanto nós gostaríamos, mas gosto de, como eu costumo dizer, gosto de resolver as coisas a falar. Os contratos para mim são secundários, obviamente têm que existir, e é importante que existam, mas é através da comunicação, muitas vezes também da empatia, etc., que se resolvem muitos problemas. E a parte das vendas, tu quando subiste a essa posição mais de manager em que também vendias projetos, tu gostavas dessa parte das vendas, de vender? Eu adoro, ainda hoje eu considero-me também um vendedor, o primeiro vendedor da empresa, não é? Porque tudo o que eu faço, eu estou a representar a empresa, estou a vender a empresa, estou a vender a nossa equipa, a qualidade dos nossos serviços. Portanto, sim, eu gosto imenso dessa área. Nunca me imaginei como vendedor. Na altura fiquei a pensar se tinha jeito. Mas sinceramente eu acho que esta perspectiva das vendas é algo bem, para já precisamos de muito treino, não é? E depois é algo que se vai aprendendo. É que eu sou-te sincero, eu acho que eu revejo-me imenso no que estás a dizer, porque para mim eu sou maioritariamente também duas coisas. Uma é people person, adoro conhecer pessoas, falar com pessoas, contratar pessoas, motivá-las em prol de uma visão conjunta, mas depois o outro lado é claramente as vendas. Vender a essas pessoas, aos nossos parceiros, aos nossos clientes, aos nossos fornecedores, a todos os stakeholders ali à volta, que o que estamos a tentar levar para a frente é o que fará sentido para todos ganharmos mais e, como nós costumamos dizer aqui nas nossas empresas, para todos metermos mais pão na mesa no final do dia, que é uma expressão assim um bocado bruta, mas pá, que é verdade, no final do dia temos todos de... Sabes que eu acho que parte do sucesso vem com o facto de sermos genuínos naquilo que estamos a dizer e de acreditarmos efetivamente que o que estamos a tentar vender é a melhor solução para o cliente a quem estamos a tentar vender. E no fundo, acho que essa simplicidade tem sido também fruto do nosso, tem sido uma base do nosso sucesso na Bold, porque nós de facto acreditamos naquilo que estamos a dizer. Quando estamos a vender muitas vezes, e há pessoas que tencionam vender logo o máximo ao início, não é? Vamos vender já tudo o que conseguirmos, e a nossa postura é um bocadinho diferente. Nós muitas vezes até dizemos aos clientes: vocês não nos conhecem, tranquilo, vamos, quando houver uma pequena oportunidade, deixem-nos ajudar-vos, e se gostarem, se correr bem, depois logo voltamos a comunicar e a falar, e é assim que vamos crescendo. Isso leva-nos a um ponto interessante, que é: tu depois mudaste para esta outra empresa, tiveste lá alguns anos a aprender, e agora diz-nos, Bruno, qual é o momento em que tu dizes: já tenho alguns anos de experiência de trabalho, já ganhei algum dinheiro com os salários e tal, já aprendi alguma coisa, agora eu quero criar a minha própria empresa. Porque a quantidade de seguidores que nós temos na Meu Capital, que nos cheguem para ouvir falar em poupar, empreender e depois investir, que estão neste momento nessa situação, é enorme. E, portanto, o que é que foi ali o trigger mental que tu tiveste? Ok. Bem, o trigger mental se calhar até foi diferente daquilo que depois, enquanto empreendedores, vamos tendo noutras situações. Na altura, posso ser muito sincero, deixei de
sentir como que estava numa empresa em que partilhava dos meus princípios e dos meus valores. E foi isso, essencialmente, que me fez pensar, aqui não pode ser, eu tenho que continuar a minha vida noutro sítio. E na altura, recordo-me de ter falado com o meu ex-sócio, com o meu cofundador, e eu disse, olha, pá, eu estou, não obstante as boas condições que tínhamos, não obstante também a posição na empresa e tudo, mas na altura, de facto, aquilo deixou de fazer sentido e tentámos, de facto, criar algo à nossa imagem, com os nossos princípios e os nossos valores. E ele, na altura, disse logo, então se vais sair, eu também quero sair, vamos fazer alguma coisa aos dois. E eu disse, ok, então, mas tem que ser algo focado em pessoas, focado em tecnologia, que é isto que nós sabemos fazer, e com os nossos princípios e valores muito bem definidos. Com a tua cultura, com a cultura de empresa que se cria desde o início. Desde logo com uma cultura muito forte e muito própria desde o início. Só uma nota para todas as pessoas que estão nessa situação. Eu acho que o normal, o natural do dia-a-dia, em que a pessoa tem um trabalho ou está indecisa entre o que é que vou fazer, vou trabalhar por conta de outrem ou vou criar a minha própria empresa. Tudo bem, obviamente o empreendedor começa a pensar, eu acho que isto nasce um bocado connosco, não é? Nós começamos a pensar qual é que é o caminho, como é que vamos conseguir criar algo, o quê. Eu posso dizer, tenho um caderninho cheio de ideias, acho que tenho ideias para dar e vender de empreendedorismo. Mas há um mindset muito importante naquilo que é a vida de uma pessoa. No outro dia, já não sei onde é que eu li isto, ou ouvi, ou alguém que me disse, mas o mindset em relação ao dinheiro, em que cada moedinha tem que ser imagina as moedas como um batalhão de soldados e tu vais pôr cada moedinha a trabalhar por ti, e por isso é que muitas vezes entre gastar num veículo automóvel ou gastar numa qualquer outra coisa, o meu mindset é sempre ok, mas eu tenho que reinvestir as minhas moedinhas, tenho que estar a ajudar e não posso estar a desperdiçar soldados em vão. Portanto, esse mindset acho que é importante, acho que tem muito a ver com o tema do empreendedorismo, porque muitas vezes é a diferença entre comprares um bem material que não te vai acrescentar assim nada de especial, ou de facto tomares uma decisão de investires. E atenção, o investimento não tem que ser numa empresa. Por exemplo, os bitcoins, não é? Como estávamos a falar, se tivéssemos investido nos bitcoins em 2014, olha, a primeira vez que olhei nunca mais me esqueço, fui a São Francisco e fomos a uma empresa, fomos a uma incubadora e conhecemos uma empresa que em 2014 estava a monitorizar bitcoins e tudo isso. E eu e o meu colega na altura ficámos a olhar para aquilo, bitcoins, mas pronto, que é isto e tal. E obviamente, infelizmente na altura não investimos, mas imagina, se tivéssemos investido hoje em dia. Eu acho que esse exemplo é muito importante, porque nós aqui falamos muito, em primeiro lugar, sobre poupar, porque realmente nós não podemos querer iniciar algo nosso ou começar a investir se antes não tivermos poupado. Eu costumo dar aqui um exemplo meu pessoal. Antes de eu criar a For All Phones, eu vendia muita tralha no OLX e hoje sou muito amigo do CEO do OLX, do Sebastian, e então eu colocava os produtos à venda no OLX, ia ao CTT enviar e depois nós recebemos um vale com o dinheiro que depois íamos levantar ao CTT. Então eu tinha uma caixinha, um Tupperware, em que juntava os vales todos, que depois tinha um prazo de validade, e depois, imagina, somava aquilo tudo, 20 euros de um jogo, 10 euros de um livro, e ao final do mês, antes de passar o prazo, ia lá com os meus vales todos e recolhia os 200 euros ou 250. E foi assim dos 16 aos 19 até criar a For All Phones e começar realmente a vender. Portanto, eu acho que esse ponto, Bruno, é muito importante, que é nós utilizarmos, eu nunca tinha pensado nisso dessa forma, cada moedinha nossa, como os nossos soldados que têm de... Cada euro tem que ser um soldado, portanto vamos ter que utilizar os nossos soldados no caminho certo. Bruno, e diz-me uma coisa, como é que surge a ideia da Bold? Conta-nos um pouco o que é a Bold e quando tu criaste a empresa, o que é que te ia na cabeça? Porque nós sabemos que quando temos a ideia e quando montamos um negócio, às vezes aquilo é uma coisa, mas só com os anos é que se vai moldando realmente o caminho.
Bom, a Bolt é uma consultora tecnológica, portanto damos resposta a muitas das necessidades dos nossos clientes nesta área de IT, em várias vertentes, enfim, seja uma app, seja todo um home banking, um sistema de home banking ou qualquer outra questão mais complexa, para também não entrar em grandes detalhes, muito técnicos. Na altura nós tínhamos uma grande ambição, que era, a empresa chamava-se Bold International, agora é Bold by Devoteam, pelo que tu já mencionaste, mas a empresa chamava-se Bold International, portanto nós queríamos uma empresa de tecnologia que pudesse dar cartas não só a nível nacional, mas também lá fora. Desculpa-me interromper-te, porque eu acho que há aqui 2 pormenores muito interessantes, que é, o primeiro é o nome. Bold é um nome muito agir. Portanto, o bold, o que é que para ti quer dizer bold? Bold, arrojado, etc. Destemido. Sim, mas na altura o bold, nós dizíamos muitas vezes bold, mas que é bold de negrito? Não. Bold é... Mas porquê bold? E nós, bold porque nós somos os primeiros a mandar-nos de cabeça. Muitas vezes só vemos a água ao meio do caminho, mas sempre nos mandámos de cabeça sem medos. E pronto, e o bold foi muito nesse sentido. Confesso que houve um debate enorme de qual é que deveria ser o nome, mas ficou, acho eu, o melhor de todos. Pois é, que eu acho que bold em si, É o nome... forte, acho que é uma marca excelente, é uma marca forte e ainda por cima, após estes 11 anos, já é reconhecida, portanto. E o International foi, até te conto uma história muito gira, que já estou farto de contar, que no início, imagina, 2 pessoas irem a um cliente grande, uma Portugal Telecom, whatever. Então, vocês, Bold International, isso é o quê? Um branch de uma empresa estrangeira e tal, que está agora a começar em Portugal. E nós, não, por acaso somos mesmo só nós os dois. Isto é uma visão... Mas já muito internacionais, claro. Isto é uma visão para o futuro, de nós queremos ser uma empresa a olhar à vertente internacional e tal. E os clientes, ok, pronto. Portanto, desde logo tivemos esta ambição de ser uma empresa focada em pessoas, tecnologia, com essa tal ambição internacional. Claro que numa primeira fase focámos-nos naquilo que nós sabíamos fazer, no negócio que sabíamos fazer. Com o tempo fomos iniciando novas unidades dentro da empresa, fomos comprando empresas mais pequenas, fomos fazendo todo esse caminho. Posso dizer, felizmente a maior parte das coisas tiveram sucesso. Também gastámos ou investimos algum dinheiro que... Menos bem, que faz parte. Acho que isso também serviu de aprendizagem. Não. Os euros desperdiçados são aqueles que mas lá está, mas foram soldados que efetivamente morreram na guerra. Podiam não ter morrido na guerra, podiam ter sido, enfim, podiam ter simplesmente sido desperdiçados de outra forma. É que, Bruno, para nós empreendedores e para nós que começamos empresas de raiz, os soldados que morrem na guerra não são só números numa tabela Excel, aquilo são mesmo dores por dentro. É verdade. Nós sabemos que é em detrimento de outro investimento que podia ter corrido melhor. Verdade. Mas sabes, é curioso porque houve investimentos e eu vejo isso acontecer imenso. Pronto, infelizmente ou felizmente já passei por lá também. Há muitos investimentos de temáticas que se calhar só peca por ser muito cedo. Ou seja, nós tivemos alguns investimentos de temas que na altura quisemos ser pioneiros e quisemos ser os primeiros e falar disso antes, ou ter esse tipo de serviço antes de outras empresas, mas simplesmente o mercado adorava ouvir falar sobre aquilo, mas ninguém comprava. E nós pensávamos, como é que é possível? Ou seja, a ideia era boa, mas simplesmente vem no tempo errado. E diz-me uma coisa, como é que vocês começam a Bold? Com quanto dinheiro? De onde é que vinham os fundos? Como é que começa? Estás-te a rir. Pronto, não posso dar grandes pormenores aí só porque não estava sozinho no barco, mas é assim, o que eu posso dizer foi, na altura tínhamos algum capital, tanto eu como o meu sócio, e
lembro-me de deixar uma parte de lado porque tinha contas para pagar, portanto precisava de me aguentar durante uns tempos. Para um rainy day. E não era para o rainy day, era mesmo para todos os meses. Tinha que pagar a casa, claro. tinha que comprar comida, etc. Mas, portanto, investimos todo o dinheiro que tínhamos e também, de certa forma, também metemos os nossos pais ao barulho. É normal, os family, friends and fools, não é? Exato. Pronto, metemos os nossos pais ao barulho e posso dizer, ainda hoje, obviamente, que agradeço imenso por essa confiança que os meus pais tiveram num miúdo que estava a começar e que não percebia nada de nada. Mas eu acho que eles confiaram que a convicção era tanta que aquilo ia dar certo. E portanto, este tipo de negócio exige uma componente financeira ou tesouraria bastante alta, forte, na medida em que precisamos de pagar salários todos os meses. Não é? Esse é um grande ponto. Só vindo um bocadinho atrás, em 2009, desculpa, quantos anos tinhas? Quando criaste a empresa? Tinha para aí 20, nem sei já. Então foi há 11 anos, tenho 38. 27, 26. Não, era mais novo. 26. Tinha para aí 26, sim, 25. Só pegar nisso para dizer uma coisa. O Bruno criou a empresa dele, a Bold, quando tinha 26 anos. Eu tenho 25, apesar de sentir pelo menos 35 em cima. Exato. Mas eu acho que comecei particularmente aos 19, mas só agora aos 25 e depois de 6 anos de empresas, de pagar salários, de pagar impostos, de mandar soldados para a guerra e morrerem nas trincheiras, é que eu me sinto aqui, e falando honestamente, capacitado para realmente empreender e não cometer certos erros e ter alguma maturidade extra na tomada de decisão. Portanto, eu acho muito giro esse teu princípio por essa Sabes por essa que altura. nessa outra empresa que eu mencionei, que pronto, passei antes da Bold, aquilo também foi já uma primeira lição de empreendedorismo, porque nós começámos, na altura com o dono da empresa, começámos, enfim, éramos também muito poucos e começámos quase com nada. Portanto, acho que fomos e aprendi imenso nessa empresa, do bom e do mau, não é? O que fazer de bem e de mal, e o que não fazer de mal. E foi de facto uma boa aprendizagem. Acho que sou grato de todas as experiências que tive até hoje, porque acho que isso é que fez da Bold a empresa que é hoje. Bruno, e uma coisa importante que tu estavas a dizer, que é, no início vocês tiveram de investir, não é? Porque tiveram de contratar pessoas. O negócio da Bold, sendo uma empresa tecnológica, são serviços, não é? A prestação de um serviço, de consultoria tecnológica. Diz-me uma coisa que eu vejo agora atualmente, e tu entraste em 2009, esperto, em que as tecnologias estavam a crescer, mas não eram o que são hoje. Tu dizes-me que vocês fazem apps, desenvolvimento de apps. Epá, hoje em dia um site, uma plataforma que não tenha uma app, quer dizer, as pessoas, 90% do tráfego é mobile. Diz-me uma coisa, tu entraste num negócio de serviços. Grande parte do teu capital servia para recrutar programadores, não é? Informáticos. Hoje em dia eu vejo uma coisa no LinkedIn, que são raparigas, muitas giras, recrutadoras, sempre atrás dos meus rapazes do IT. Como é que foi no início recrutar os informáticos? Como é que vocês faziam as entrevistas? Eras tu? Sim, era eu, eram os meus colegas que entretanto se juntaram. Foi sempre... Esse sempre foi um desafio, encontrar as pessoas certas para se juntarem a nós. Nós, hoje, para além das apps que tu mencionas, nós temos várias outras áreas de negócio, desde uma área de management consulting, uma área de data, de OutSystems, de desenvolvimento de software, com as várias, desde web, mobile, etc. Cloud, somos uma empresa com um grande foco também na cloud, nos vários parceiros cloud. E de facto as coisas mudaram muito desde há 11 anos, na medida em que na altura o difícil era termos a confiança dos nossos clientes, ou termos a confiança de um novo cliente que nos abrisse a porta para que nós pudéssemos ajudá-lo,
Hoje em dia o panorama alterou-se completamente, ou seja, hoje os clientes têm todos a mesma necessidade, que é existe falta de talento, eles precisam de ajuda. Precisam de empresas com qualidade para fazerem os projetos que têm que fazer para desenvolver os seus negócios. E portanto, hoje o difícil é encontrar talento. Mas na altura era eu e os restantes a fazermos essas entrevistas. Acho que isso foi muito bom na medida em que eu conhecia muito bem o mercado as pessoas do mercado, os programadores. Muitos teus colegas de curso? Sim, muitos dos meus colegas de curso. Muitos deles vieram trabalhar na Bold. Portanto, tenho que agradecer ao Isel por me ter apresentado grande parte dessa malta. Mas sim, ou seja, mais do que se é homem, se é mulher, acho que o importante é termos uma comunicação muito direta e transparente com os colaboradores. Eu acho que hoje em dia a abordagem que se faz via LinkedIn a todos os programadores tem que ser de certa forma repensada, porque não sei se tens noção, mas um programador hoje se calhar é abordado por todos os dias, não sei quantas vezes. Portanto, o difícil é muitas vezes eles perceberem que de facto, se calhar até aquela pessoa até eles deviam de ouvir, porque tem um projeto realmente diferenciador e que vai ser motivante para a sua continuidade profissional. Portanto, essa hoje é a grande dificuldade, é como é que fazemos passar a mensagem que de facto os projetos que temos em mãos e os clientes com quem trabalhamos são de um outro nível. Sabes que nós estamos aqui quase no mesmo barco, tu na Bold e eu na Relive Imobiliária Digital, porque a Relive, a nossa imobiliária digital, criou uma app, criou uma tecnologia em que nós basicamente simplificamos o trabalho do consultor imobiliário. O CRM, o armazenamento de dados das casas, as visitas, os clientes, as formações online, tudo. E o nosso trabalho aqui é recrutar consultores imobiliários para utilizarem a nossa tecnologia para ganharem mais dinheiro. Eu vejo aqui algumas semelhanças. E eu há bocado fiz aquela brincadeira com muitas vezes as raparigas recruiters, só por uma simples razão, é que quando eu estive nos Estados Unidos a estudar, eu lembro do meu professor dizer-me ali uma coisa que me marcou, que é, nos Estados Unidos, um programador acaba de estudar Engenharia Informática e vai para uma Google ou outra grande multinacional a receber mais do que 3 dígitos, a receber bastante mais do que $100.000 por ano. E a minha questão é, porquê é que nós não formamos, e tu sabes isso muito melhor que eu, não é? Mais programadores informáticos, mais engenheiros informáticos em Portugal? Eu acho que hoje estamos com vários programas em que a formação, upskilling, reskilling, ou mesmo uma formação superior nas universidades, politécnicos, etc. Eu acho que está a ser feito, não estou a dizer que é tudo o que é possível, porque certamente há de haver algo mais que seja possível fazer, mas já estamos a tentar de várias formas criar mais talento em Portugal. O problema é que a pandemia ainda acentuou ainda mais isso, que é, hoje em dia temos todo um mundo, literalmente, todo um mundo, um planeta a olhar para Portugal. Nos Estados Unidos contratam pessoas de Portugal, no Reino Unido contratam pessoas de Portugal. Já nem é preciso as pessoas saírem do seu escritório, da sua casa, com o remote working. Portanto, esse panorama mudou completamente, mas atenção, também é verdade que agora Portugal também pode recrutar de outros países. Portanto, isto às tantas está efetivamente globalizado. E isto vem alterar todas as dinâmicas e e atenção, eu acho que as empresas, as que não se estão a preparar ou que não estão a ver esta realidade, têm que pensar e visionar, olhar para o futuro, porque isto é uma tendência de certa forma também preocupante, na medida em que altera todo o ecossistema.
E quando há uma alteração do ecossistema, isso traz oportunidades, mas também traz alguns problemas. Claro. Dentro desses problemas, a pandemia para vocês, enquanto empresa tecnológica, sentes que acelerou, desacelerou? O que é misto? O que é que achas? Olha, eu não gosto muito de me queixar na medida em que, enfim, a Bold felizmente continuou o seu caminho, e nós olhamos para o lado e vemos muitas empresas a passar situações, a passar mal, a passar por situações muito difíceis. Portanto, eu sou muito solidário com essas pessoas, com essas empresas. Penso muitas vezes e ponho nos sapatos deles e pensar... pessoas que criaram negócios espetaculares e sem terem culpa nenhuma, de repente perderam ou estão em vias de perder quase tudo. Portanto, a pandemia para nós teve impacto na medida em que nós trabalhamos com clientes finais. Imagina, houve clientes que também que sofreram imenso com a pandemia e clientes, bem, alguns que são imagina uma TAP. A TAP é um cliente enorme com o qual muitas das empresas portuguesas acabam por trabalhar, portanto tem uma economia indireta enorme, e quem diz a TAP diz muitos outros parecidos, e portanto isto para explicar que quando um cliente como esse passa por uma fase mais difícil, é normal que os seus fornecedores também sintam. Portanto, tivemos alguns impactos, foram impactos relevantes numa perspectiva de budget que tens para cumprir. Agora, se meteres isto em perspectiva, não gosto de me queixar, e eu costumo dizer, não, foi um bom ano, porque pronto, conseguimos continuar o nosso caminho. Esses impactos ficaram, pronto, foi o que foi, mas não foram graves como são noutras empresas. Bruno, e aqui uma questão que eu acho relevante para os nossos seguidores empreendedores é que eu próprio também sofri deste mal, e acredito que tu também, que é, nós somos empreendedores, temos muita fome de crescer, muita fome de vitória, mas eu costumo dizer muito aqui que às vezes nós temos de dar tempo ao tempo. E eu gosto muito de dar o exemplo dos unicórnios portugueses como a Farfetch, ou a Feedzai, ou a OutSystems, ou a Talkdesk, que são empresas que, em quase todos os casos, até se tornarem unicórnios, não é? Empresas valorizadas em mais de 1.000 milhões de dólares, passaram-se 10 anos, ou praticamente 10 anos. Nós vemos a Talkdesk, a Feedzai, a OutSystems, então, ainda é mais antiga. Mas são empresas que já têm, na sua maioria, mais de 10 anos. E eu acho muito curioso como tu começas a empresa em 2009 e só, entre aspas, que não é só, em 2018, não é? 9 anos depois, é que vem um grande grupo e te aborda e senta-se contigo e te quer adquirir a empresa. Portanto, aqui eu faço duas questões para ti, e que para quem nos segue saiba que, por mais que tenham aquela garra lá dentro, têm de dar tempo ao tempo e não ser demasiado sôfregos, digamos assim. E a primeira questão é, o que é que acontece de 2009 para 2018? Vocês recebem mais investimento de outros capitais? Crescem só com os vossos lucros? É que isso é muito relevante. Essa é uma excelente questão. Eu quero então parar já nessa questão. Pronto, essa é ótima. É ótima, e eu acho que muito do segredo do nosso sucesso foi também no facto de, tanto eu como na altura o meu sócio e os sócios que se juntaram a nós depois, tivemos o mesmo mindset, ou seja, muitos anos sem, porque normalmente já sabes como é que funciona, tens uma empresa e 200 pessoas, é isto, é brutal, não sei o quê. Estás milionário. Exato, estás milionário, não sei o quê. E não é bem assim, ou seja, nós, todo o dinheiro que a empresa ia gerando, nós fomos reinvestindo, como eu te disse, muitas vezes investimos bem, outras vezes investimos mal, e o dinheiro enfim, perdeu-se esse investimento. Compravam mais armaduras para os vossos soldados, para as moedinhas. Exatamente, mas foi de facto esse mindset de reinvestimento na empresa que eu acho que nos levou ao patamar em que estamos hoje, ou seja, não tivemos nunca investimento externo. Antes da DevOteam tivemos sempre a porta aberta, e isto é já agora
uma recomendação, que é estejam disponíveis sempre para ouvir, porta aberta, disponibilidade, não há problema nenhum em ouvir o mercado. Nós sempre ouvimos fundos, empresas nacionais, empresas internacionais, tudo. Mas nunca tinha havido um match com ninguém até existir a Devoteam. A própria Devoteam também não chegou e não investiu na empresa propriamente. Investiu, obviamente adquiriu a sua participação, mas a partir daí começou a ajudar-nos a melhorar a empresa, a sermos mais profissionais, etc. Mas voltando à questão para não fugirmos, esse ponto é muito importante, que é o reinvestimento, tentarmos ter paciência e tempo, lá porque temos uma empresa que está a gerar lucro, não significa que os sócios tenham que receber esse lucro todos os anos. E posso dizer que durante muitos anos, não foi um nem dois, houve muitos anos em que nós simplesmente não tirámos absolutamente nada dos lucros da empresa, na medida em que é isso que faz com que a empresa possa continuar a crescer. O tema investimento é super importante. Nós temos 850 colaboradores, portanto temos de ter dinheiro para continuarmos a investir nas suas carreiras, na sua formação, etc. E portanto, e às vezes esta é uma questão muito difícil das pessoas entenderem, que é, olham para os números, não é? Olham para um EBIT e dizem, um EBIT, muito bom, ok. Mas depois esquecem-se que a tesouraria não é igual e esquecem-se que existe esta perspectiva de investimento, que há certos momentos em que um cliente mais difícil, imaginam, como falámos há pouco, um cliente que esteja a passar por um período mais complicado, isso tem imediatamente impactos na empresa. Portanto, isto está tudo interligado. É importante ter esta perspectiva que só porque a empresa está a gerar dinheiro não significa que vamos ter que tirar para os sócios. Claro. Eu acho que isso que acabas de contar é um ensinamento muito bom para quem nos segue, mas também acho que há aqui um ponto importante, que é, não são todas as empresas que conseguem sequer chegar a ser lucrativas. E eu sinto que há aqui uma dificuldade que eu próprio vivi, talvez um paradigma que se instalou, que é normal as empresas perderem dinheiro, burn cash, não é? Para alcançarem uma certa dimensão para depois conquistarem. E eu, quando estive em Stanford a estudar, tive ali uma aprendizagem boa, que é essa premissa é relativamente certa quando tu estás num país como os Estados Unidos, em que conquistas uma certa posição com fundos por trás que estão disponíveis a arriscar mãos largas para tu conquistares depois realmente um espaço muito grande. Nós temos, a meu ver, de ter atenção que o mercado português não é o americano. Portanto, isto do burn cash pode dar errado. E aqui abro outro parênteses, que uma pessoa por quem eu tenho um carinho especial e que admiro também bastante, é o Miguel Milhão, fundador da Prozis. E a Prozis cresce com capitais próprios. A Prozis não tem investimento externo, a Prozis vai crescendo ano após ano, como tu, reinvestindo os seus lucros e, portanto, isto por um lado é o ensinamento que nós temos de reinvestir, às vezes não é tirar tudo para os sócios porque a empresa precisa ainda de ficar mais sustentável, mas por outro é esse mindset que eu acho que faz falta aos nossos empreendedores de hoje em dia e que eu tento passar também aqui, que é, as empresas são para gerar dinheiro, senão depois isto coloca-nos tudo em risco. É verdade, José, mas eu concordo 100% contigo. Também é verdade que a minha experiência é mais numa empresa de serviço e que todos os anos sempre gerou números positivos, portanto não tenho, felizmente, outra experiência, mas sei que há o outro mundo, que é o mundo do burn cash, dos investidores, etc. Portanto, das startups, e que obviamente começam a olhar para esse mercado e parece que já existe um processo, não é? Primeiro fazes ali, encontras um investidor e depois então é que vais tentar montar o teu produto. Mas é o que acontece em muitos casos. Olha, uma vez fui speaker no Web Summit e esse foi um dos meus conselhos, que foi,
tudo bem, eu entendo, tem que encontrar investimento, por vezes é necessário, eu entendo isso. Mas eu acho que o foco tem que ser mesmo, ok, como é que eu vou gerar dinheiro o mais rapidamente possível? Pronto, as Feedzai, as Farfetch, as Talkdesks, se calhar mostraram-nos que qual é o caminho certo do burn cash. Não sei como é que vai ser o futuro de cada uma dessas empresas, espero que seja muito risonho. Mas pronto, essas acho que fizeram o caminho certo e de certa forma provaram como é que as coisas podem correr bem. Mas o problema é que essas são se calhar 0,01%. E a maior parte, e como tu dizes, em Portugal estamos num país em que o investimento não é ilimitado, ou seja, nós até podemos hoje encontrar um investidor. Aliás, eu acho que isso aconteceu com o Portugal Ventures e com uma empresa que agora não me recordo do nome, em que eles investiram muitos milhões, 7, 8, não sei, e de certa maneira, em alguma altura, eles ficaram com dúvidas se o negócio se estava no caminho certo ou não. E simplesmente fecharam a torneira. E fecharam a torneira, a empresa desapareceu. Portanto, realmente é um tema... bem, acho que podíamos estar aqui a tarde toda e a manhã toda a falar sobre isto. Mas não é, enfim, acho que não há uma fórmula. Acho que o importante é as pessoas, se possível, tentarem começar um negócio com capitais próprios. Se for com capitais alheios de outras pessoas, de investidores, etc., o risco é menor, é verdade. Como eu te disse, tive que pôr os meus pais ao barulho. Eu gostava de ter evitado. Se eu pudesse evitar isso, obviamente que evitava. E o orgulho que eles têm hoje em ti? Pronto, isso acredito que sim. Se eu pudesse tê-lo evitado, evitava. Agora, é muito importante focar no mindset de negócio. Ou seja, nós precisamos de fazer, de ter números positivos, até para, no fundo, não sei, até para a gestão do dia a dia. Ter uma empresa que está sempre no negativo e que está dependente de investidores é mais complicado. Mas lá está, esta é a minha experiência, que é muito diferente da experiência das startups que estão, como as que mencionámos, que estão noutro patamar já. E diz-me, quando chega a DevOteam, conta-me como é que acontece. Estamos em quê? 2017, 2018? Abordam-te, ligam-te, e-mail? É sempre um momento entusiasmante quando nos liga uma grande empresa e nos reconhece anos de trabalho e diz que nos quer adquirir ou investir. Conta-nos o que aconteceu. Vou contar uma história engraçada. Na altura, como eu te disse, tínhamos sempre a porta aberta, tivemos discussões com outras empresas, com as quais decidimos não avançar, sobretudo por uma questão cultural. Empresas até maiores que a DevOteam, nós dissemos, pá, isto vai correr mal, sabes, quando ainda estás a namorar e aquilo já está a correr mal. Portanto, decidimos não avançar e não casar com essas empresas. Entretanto, conheci uma pessoa que sabia que nós tínhamos a porta aberta e que disse, olha, era uma pessoa francesa, e que disse, olha, acho que devias conhecer a DevOteam, daquilo que eu sei da vossa cultura, daquilo que vocês fazem e tal, acho que vocês são um excelente match. E eu respondi como sempre, pá, tranquilo, diz-lhes se estiverem interessados para me ligarem e podemos falar. E houve um dia recebi um contacto da assistente do CEO da empresa, eles são 2 irmãos, portanto, de um deles, e a convidarem-me para ir a Paris discutir com eles. Portanto, fui a Paris, fui conhecer a empresa primeiro, foi muito interessante ver nas paredes alguns dos nossos valores, sabes? Parece que é aquela coisa que não há coincidências. Claro. E quando tu olhas para a parede e vês 2 valores iguais aos teus e pensas, isto quer dizer qualquer coisa. Depois à noite tive o jantar então com o CFO e com o CEO, no qual fomos discutir e tal, o que é que nós procurávamos, o que é que não procurávamos. E a conversa foi engraçada porque foi no jantar às tantas, nós não estávamos interessados em vender a maioria do capital, estávamos à procura de um investidor, mas minoritário, e ele logo no início do jantar disse, pois, mas nós só adquirimos empresas, a maioria. E a reação foi, bem, então se calhar vamos falar de outras coisas, não é? Sim.
E às tantas, pronto, houve ali um bocado uma tensão no ar, depois lá desbloqueámos a conversa, falámos de outras coisas e tal, e depois ele fez uma pergunta muito interessante, que foi, mas Bruno, o que é que vocês procuram? O que é que vocês querem? E o que eu disse foi, o que nós queremos é uma jornada internacional, uma maior profissionalização da empresa, um investimento, não tem que ser financeiro, nós não estávamos à procura de dinheiro, mas um investimento do ponto de vista de olharem para Portugal como estratégico, com um país estratégico de uma perspectiva de negócio. Queremos mais e melhores clientes, mais e melhores oportunidades para a empresa, para os nossos colaboradores, etc. E ele respondeu o seguinte, que foi, ok, isso parece-me tudo muito bem. E achas que alguma empresa te vai dar tudo isso sem controlar minimamente? Claro. E eu fiquei a pensar naquilo e pensei, não disse nada na altura, mas fiquei a pensar que se calhar não. E pronto, e a partir daí depois decidimos, portanto, eles adquiriram parcialmente a Bold. E de facto, claro, é um casamento, tu ficas sempre apreensivo, será que estou a casar com as pessoas certas? Mas passado dos 2 anos e meio, quase vai fazer este ano 3 anos, até agora tem sido espetacular, tem sido, de facto, eles têm-nos ajudado em tudo aquilo que nós tínhamos solicitado. E claro que não podes, e eu também sei, porque eu também fiz a venda da For All Phones e nós temos sempre 1001 NDAs, os Non-Disclosure Agreements. Tu não podes aqui revelar valores do investimento, mas podemos pelo menos dizer que encaixaste algum dinheiro e conseguiste que a Bold crescesse ainda mais. Obviamente, acho que o principal objetivo, e sinceramente na altura, como sempre, quem quer vender quer ganhar o máximo possível, quem quer comprar pelo valor mais baixo possível. E tens que entrar aqui num período, numa zona de colisão, não é? Obviamente que encaixei algum dinheiro. Se me perguntares se foi todo o dinheiro que eu e os meus sócios esperávamos, não. Mas a verdade é que também não era esse o principal tema na altura. Na altura o tema era, nós temos uma empresa cada vez maior, isto já não é só a empresa dos amigos, portanto nós precisamos de ir para outro patamar e precisamos mesmo de trazer todas essas oportunidades para dentro da empresa, para os nossos colaboradores. Portanto, foi de facto uma altura em que não interessava tanto os sócios, porque obviamente um dia nós continuamos com a nossa percentagem, embora agora minoritária, mas continuamos como sócios da empresa. Portanto, a valorização da empresa e tudo aquilo que a Devoteam nos tem vindo a ajudar, certamente nos trará retorno no futuro. Portanto, para te ser sincero, o foco ali não era no instante, no curto prazo, era em continuar aquilo que nós gostamos de fazer. Todos os sócios da empresa continuam na empresa, portanto isso é uma mensagem muito forte de que o que nós queremos é que a empresa continue a prosperar, que continue a evoluir e um dia, obviamente, espero que isto tudo valha a pena e que consiga então todo o montante que se calhar na altura o vendedor esperava, espero que um dia consiga. O que é que vês? Vês uma aquisição total? Vês uma aquisição por outra empresa ainda maior? O que é que... Não, eventualmente, sinceramente, até se puder continuar como estamos agora, para mim está tudo bem. Não, sinceramente, eu gosto do que faço, sinto-me parte da empresa. Uma aquisição por parte de uma empresa ainda maior poderia acontecer até há pouco tempo atrás, aliás, pode sempre acontecer, mas era mais fácil porque a Devoteam estava e ainda está cotada em bolsa, mas estava o capital muito disperso, portanto poderia chegar alguém a fazer uma OPA, não é? Mas recentemente houve um movimento feito pelos donos da empresa com um fundo americano muito conhecido e onde, portanto, neste momento eles são os donos maioritários e, de certa forma, acabam por minimizar essa hipótese de alguém... Aliás, neste momento é impossível alguém chegar e comprar
a DevoTeam, a não ser que os donos da empresa queiram efetivamente vender. Portanto, respondendo à questão, por agora está tudo bem, não vejo... Acho que o caminho que temos ainda pela frente, sobretudo nos próximos anos, é grande. Conseguimos tornar a Bold numa empresa de referência, mas mesmo na estratégia da DevoTeam, a Bold tem um papel importante, portanto, que era o que nós na altura ambicionávamos. E eu acho que é curioso também ver que esta reunião em Paris em 2018 não acontece por acaso, não é? Não são só os 9 anos de construção da empresa, mas em 2018 a Bold foi escolhida, foi nomeada como uma das top 15 melhores empresas para trabalhar pela Exame. Apareceu no ranking do Financial Times das empresas com crescimento mais rápido, teve o primeiro lugar do ranking de excelência da Human Resources Portugal, da Executive Digest, portanto, uma série de prémios, digamos, que são o culminar de muitos anos de trabalho, portanto... Sim, isso foi claro, quem olha para tudo isso, isso só nos valoriza, obviamente, mas sim, no fundo, acho que isso é o espelho do trabalho que fomos desenvolvendo ao longo do tempo, mesmo esses prémios das melhores empresas para trabalhar, etc. Isso, eu costumo dizer que isso vale o que vale. Para nós é muito importante porque nós sabemos no dia-a-dia o quanto nos esforçamos para manter as nossas pessoas motivadas, para criar boas condições de trabalho, etc. E, portanto, para nós esse prémio é mesmo muito importante. Mas enfim, não sei o que é que para o mercado isso vale. Quem vem de fora, obviamente que isso é relevante, mas mais relevante do que isso é a estrutura da empresa, a equipa de gestão, os serviços, os clientes, a estabilidade e tudo isso. Portanto, acho que a DevoTeam não nos iria comprar só por causa desses títulos todos. Claro, os títulos valem o que valem, não é? Tal como eu costumo dizer muito aqui, cada vez que nós saímos nos mídia, nos artigos e na televisão e não sei o quê, eu chamo-lhe firework, fogo de artifício. Eu digo à malta, isto é bom, é publicidade, falam de nós, se calhar atraímos mais talento, isto no final do dia não passa de fogo de artifício, se não vendermos. Também é importante, mas é isso. Acho que tem que haver outras coisas que são mais prioritárias, para além do fireworks. Muito bem. Impecável. Diz-me uma coisa, como é que estão a conseguir lidar, isto é uma das questões que nós temos aqui, como é que estão a conseguir lidar com este remote working? Vocês têm uns escritórios muito agiros, agora a malta está em casa, como é que vocês mantêm, e tu especialmente como líder numa empresa com tanta gente, como é que tu mantens as equipas a trabalhar em casa com sanidade mental, que é um tema... Olha, o mais importante para nós, desde que a pandemia estalou, foi a saúde dos nossos colaboradores. Portanto, infelizmente, na altura, não conseguimos ter 100% das pessoas a trabalhar remotamente, porque a sua atividade do dia-a-dia não o permitia. Mas a grande maioria, sim, foi trabalhar a partir de casa. Ainda hoje, a nossa indicação é essa, portanto... sempre que possível os nossos colaboradores fiquem a trabalhar a partir de casa. Tivemos ao longo do último ano muitos casos preocupantes de pessoas com a saúde mental afetada, alguns burnouts, ou mesmo pessoas mais em baixo, mais desmotivadas. Isto tem tido um impacto muito grande. Para nós, trabalhar remotamente, sinceramente, nós até já trabalhávamos imenso do ponto de vista técnico. A nossa delivery já tínhamos muitos clientes internacionais, portanto, isso já o fazíamos. Tivemos que aprender a trabalhar remotamente, sobretudo nas equipas de back-office, ou seja, as nossas equipas de recursos humanos, de marketing, financeiras, etc. Essas, de repente, de sales, tivemos que ter essa gente toda em casa. O que é que eu te posso dizer? Eu acho que o futuro... Aliás, ainda esta semana li um artigo que falava do futuro e dos tech giants, que inicialmente disseram agora toda a gente em casa para sempre, mas eu acho que não era bem assim. Eu acho que havia lá umas letrinhas pequenas. Porque eles agora, o Google, Twitter, etc., já estão todos a dizer às pessoas que vão ter que regressar num modelo híbrido, que não podem estar mais de uma hora, algo assim, do escritório. Portanto,
Não será 8 nem 80, será um intermédio. Vai ser um modelo híbrido. Nós, isto dos escritórios trouxe-nos algumas questões que ainda temos que resolver, que é, nós tínhamos planeado o nosso futuro com o modelo pré-pandemia, portanto estávamos a ficar sem espaço, contratámos mais espaço e de repente tudo em casa, e até um bocado depressivo. Vais aos nossos escritórios de Natal. Mas se quiseres arrendar os teus escritórios, podes fazê-lo com a Relief.pt, imobiliário digital. Estou a brincar. Claro que sim. Muito. Os escritórios são arrendados, mas sim, temos a possibilidade de subarrendar. Mas estão vazios, isso é que é... Impecável. Bruno, olha, eu acho que esta foi uma conversa extraordinária porque, muito sinceramente, tu és um dos meus ídolos do ecossistema empreendedor português. Eu acho que Muito lisonjeado. Faz-nos falta em Portugal exemplos de sucesso. Empresários que realmente saem da universidade, vão trabalhar, aprendem, criam a sua própria empresa e dão trabalho a quase 1000 pessoas em Portugal. Portanto, eu acho que isto é extraordinário. Portanto, deixava-te uma última questão, que é para quem nos segue e quer aprender algo sobre poupar, empreender e investir, qual é que é o conselho assim, principal que tu dás a esta malta que está à procura do sonho? Bem, poupar já dei dos soldadinhos. Acho que esse é o melhor conselho que eu posso dar, que é olhem para cada euro que têm como se fosse um soldadinho e invistam-no de forma inteligente. Empreender, acho que o maior conselho é preparem-se primeiro, ou seja, empreender não pode ser simplesmente porque tivemos hoje uma ideia, porque acreditamos que uma nova app vai ser o novo Twitter, Instagram, o que quer que seja. 99,999% das empresas falham, e é isso que muitas vezes as pessoas se esquecem, ou seja, mandam-se de cabeça, colocam-se em negócios que não conhecem tão bem e depois têm um período de conhecimento enorme, que foi o que na verdade também nos aconteceu. Nós tivemos um período em que já conhecíamos o nosso mercado, portanto isso ajudou, sabíamos movimentar-nos muito bem naquela área. Eu acho que isso foi por isso também que tivemos sucesso, ou seja, conhecíamos muito bem a nossa realidade. Portanto, estudem, vejam em concreto onde é que se estão a colocar. Claro, esta é uma mensagem que vai contra de certa forma, também contra o facto de serem bold e de se mandarem de cabeça. Mas só estou a tentar ser prudente para que não percam o dinheiro. Mandem-se de cabeça, mas não percam a cabeça. Mandem-se de cabeça, mas pelo menos vejam-se a água lá em baixo. Que muitas vezes, e no nosso caso, no negócio do dia-a-dia, mandámos-nos várias vezes sem saber se estava água lá em baixo, mas acho que era numa perspectiva controlada, ou seja, o salto não era muito alto. Era de 25 centímetros, portanto aí não há problema, não te vais magoar muito. Agora, se vais mandar numa prancha sem saber se há água lá em baixo, é mais difícil. Há muitos conselhos, acho que durante esta conversa fomos falando e dando vários conselhos, portanto não me ocorre mais nenhum assim. Muito bons conselhos já foram dados nesta conversa. Muito obrigado, Bruno. Olha, foi aqui mais um podcast da Meu Capital, o Capital Talks. E obrigado por nos acompanharem. Um abraço a todos. Obrigado José, também por esta excelente conversa.